Salve, gente. Chegou a hora, vamos dar aquela revisada de responsa pra ver se não estamos esquecendo nada. Demorou, bro. Então, já fiz a divulgação do evento Educom SP 20 anos em todas as redes sociais que a gente combinou. Coloquei as datas dia 3, 6, 7, 8, 9 e 10 de dezembro para a realização do evento. Agora, a responsa do StreamYard eu passei pro Léo, porque a internet aqui da quebrada tá osso. Pode ir pá, Felipe. Então, como é que tá a situação das lives? A gente vai começar com a live 20 anos de Educomunicação no centenário de Paulo Freire. Daí tem as lives Estudante Tem Voz, Educomunicação Integral Aberta e Libertária, Educomunicação Socioambiental, Artes e Pelas Ondas do Rádio, todas confirmadas. Da hora, Stephanie. Mas e o restante das lives? Quem ficou na responsa? Foi eu. As lives de Educomunicação para leitura crítica da mídia, mediação tecnológica, Educomunicação e cinema, gestão de projetos e processos educomunicativos, Educomunicação e produção audiovisual. Todas estão organizadas e confirmadas. Firmeza, Deia. E as oficinas virtuais, quais são mesmo? Histórias em quadrinhos, criação de equipe, imprensa jovem, gamificação na educomunicação, fotografia e educomunicação e stop motion. É uma galera muito da hora que vai fazer as oficinas. Firmeza, gente. Tudo certo. Educom SP, 20 anos de muita educomunicação na cidade de São Paulo. Olá, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos a mais um Educom São Paulo. Nosso evento vai celebrar os 20 anos da Educomunicação em São Paulo. E com grande alegria e muita satisfação que nessa live iremos refletir sobre a educomunicação, gestão de projetos e processos educomunicativos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Serão apresentados projetos e ideias que buscam colaborar para o protagonismo e a autoria e o desenvolvimento do senso crítico do estudante e de docentes que atuam na Rede Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou a Gabriela Valim, eu sou jornalista, educomunicadora e coach de comunicação e estarei aqui com vocês nessa tarde maravilhosa, onde a gente vai aprender um montão. Por isso eu inicio apresentando as nossas convidadas maravilhosas para a nossa roda de conversa virtual. Espero que vocês estejam todos conectados e possam nos ouvir bem. Vamos começar. Teremos muitas pessoas especiais aqui, a Alda, a Eveline, Janaína, mas eu quero começar com uma convidada muito especial, que é a Alda, e ela vai compartilhar aqui com a gente um pouco do que ela, enquanto jornalista, pedagoga, mestre em educação e currículo pela PUC de São Paulo, a experiência dela com formação de professores no uso de mídias em ambientes formais e não formais de educação. Então, eu estou muito feliz. É o Alda Ribeiro, prazer de falar com você, formadora do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo. Boa tarde! Como você está? Boa tarde, Gabriela. Estou aqui com meu coraçãozinho quase saindo pela boca de tanta felicidade, né? Eu compartilho desse sentimento. Exatamente, Gabriela, porque de fato é tão bom a gente poder se reunir para poder refletir um pouco, né, sobre educomunicação, sobre processos educomunicativos, sobre os princípios educomunicativos, né, quando a gente fala em educomunicação, e é sempre bom a gente lembrar desses princípios, né. Fico muito feliz porque educomunicação a gente não faz, né, sem esse movimento de prática, de reflexão, né, a reflexão mudando a nossa prática, então isso é muito importante. Eu vou me descrever aqui, né, para que todo mundo que esteja vendo, né, consiga acompanhar as nossas discussões. Então, eu sou uma mulher, né, eu tenho uma cor clara,
eu uso óculos, tenho cabelos cacheados e estou usando uma blusa branca com listras pretas, tá? Então, vamos lá. Eu queria dizer para vocês que dá boa tarde a todos, né? Todas as pessoas que estão nos acompanhando, esse grupo aqui maravilhoso, né? Que eu amo tanto, que eu já conheço há bastante tempo, mas que sempre me inspira muito, tá? Eu queria falar, o tema é instigante, né? Porque a gente fala da questão da gestão democrática em projetos educomunicativos. E eu penso que a gestão democrática é um princípio da educomunicação. Eu não consigo imaginar desenvolver projetos educomunicativos sem ter a gestão democrática, né? Se a gente pensar em gestão democrática, é como se a gente não tiver, essas duas coisas não caminham, né, sem a outra. Não há educomunicação sem pensar em gestão democrática, sem pensar que a gente tem que promover processos dialógicos, né, no espaço onde a gente estiver. Então, eu acho que a gente vai fazer esse movimento aqui, né, de pensar nisso hoje, pensando como é que a gente desenvolve isso lá na escola, mas como é que a gente carrega isso também para outros espaços, né, formais e não formais de educação. Quando eu penso em projeto educomunicativo também, eu não consigo pensar um projeto educomunicativo que seja feito só por uma pessoa, né? A gente conversa muito isso nas nossas formações e no trabalho que a gente faz de acompanhamento nas escolas, que o projeto, ele não é um projeto de uma pessoa só, né? Não é um projeto que a pessoa tem que carregar sozinha na escola. Ele é um projeto que ele tem que nascer de uma forma coletiva, né? Ele tem que nascer de uma forma que envolva toda a comunidade escolar, né? E também que a gente precisa pensar nesses processos de uma forma de médio a longo prazo, né? Ao longo desses anos todos, o que a gente observa muito é que os projetos, eles têm um tempo, a gente precisa prever quando a gente elabora lá um projeto e quando a gente começa a desenvolver esse projeto na escola, que ele tem lá que ter uma vida de médio, longo prazo, para que a gente comece efetivamente a ver os frutos desse projeto, né, que a gente desenvolveu. Né, a gente começar a ver que os nossos objetivos colocados lá no início, que eles comecem a aparecer, tá? Então, acho que isso é bastante importante a gente sempre considerar. Quando a gente fazia os acompanhamentos presenciais na escola, e eu estou sentindo muita falta de fazer isso, né, de ver os projetos acontecendo no dia a dia da escola, eu sentia, logo no início, quando os professores começavam a desenvolver o projeto, que tinha uma tensão muito grande em falar assim, Alda, está demorando ainda para a gente ver os resultados do nosso projeto. E eu sempre fazia um trabalho de acalmar ali aquele grupo, no sentido assim, os resultados, eles vão aparecer, mas eles vão aparecer de uma forma aí, ao longo do processo, né? Porque o que nos interessa, de fato, não é vamos dizer assim, o produto lá do projeto, mas efetivamente o processo. O processo nos interessa muito, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, meninos que participaram do Imprensa Jovem, por exemplo, que ficam 1, 2 anos no projeto, quando eu vejo quando eles começaram, e depois quando eu vejo 2 anos depois, eu vejo aquele resultado, né? Vamos dizer assim, que é maravilhoso. A gente vê um menino que se envolve nos projetos de educomunicativo, seja de rádio, seja de jornal, seja de qualquer outra ação que ele desenvolva na escola, e a gente vê os resultados aparecendo ali 1 ano, 2 anos. Então, é o processo que nos interessa, né? É o processo que nos faz acreditar que, de fato, essa prática social dá um resultado incrível, tá? É muito bom isso. Agora, com certeza, esse projeto ele tem que envolver diversas mãos, né? Então, como eu falo sempre, o projeto não pode ser de uma pessoa, né? Não pode ser de um professor. Ele pode ter um professor como referência, mas ele precisa, né, envolver a comunidade escolar.
né? Senão, ele tem pouca chance de efetivamente ter longa vida, né, nesse espaço educacional, tá bom? Eu queria só que a gente, né, eu falo muito normalmente, eu estou me contendo aqui para não falar tanto, queria muito ouvir as outras pessoas, né, queria dialogar com vocês, tá bom? Sensacional, sensacional. Só para acrescentar, eu sou fruto da educomunicação. É um dos principais motivos por eu estar aqui. Eu comecei na educomunicação quando eu tinha 13 anos, no Céus da Cor do Mar. Um beijo para o Marcos Medeiros, que eu vi ele aqui. E se não fossem aqueles professores, aquela escola, acreditar na educomunicação e fazer, mesmo quando os alunos são difíceis, mesmo quando não tem a devida estrutura, os devidos equipamentos, e investir, plantar aquela sementinha, eu não seria quem eu sou hoje, a Gabriela que eu sou hoje, as coisas incríveis que eu tive a oportunidade de vivenciar. Então, dos 13 anos com a camiseta laranjinha, eu entrei no jornalismo, eu me tornei uma profissional da comunicação, eu trabalhei em multinacionais, eu viajei para o exterior a trabalho, hoje eu moro na Inglaterra e tenho a oportunidade de ser uma comunicadora, falar outra língua. Então, isso tudo foi a educomunicação que me ofereceu, que me proporcionou mudar minha vida, mudar minha história. Então, vocês, enquanto professores dentro do ambiente escolar, têm a oportunidade de mudar a vida daquelas crianças, como o Marcos Medeiros foi um dos grandes responsáveis pela vida que eu posso viver hoje, que naquele momento eu não tinha nem dimensão. Então, acreditem que esse processo ele vai ter um resultado muito poderoso na vida dos seus estudantes. E agora, vou passar a palavra para a nossa próxima convidada, Eveline. Estamos só aqui entre comunicadores. Eveline Araújo, ela é jornalista, mestre em antropologia social pela UFPR, doutora em saúde pública pela USP. Meu Deus, eu não tenho nem vocabulário para descrever todo esse currículo dela. Doutorando em comunicação, pesquisadora na Cátedra Alfredo Bossi de Educação Básica da USP também, diretora do Cine Tornado, Festival e educomunicadora na SME. Meu Deus do céu, gente, tá demais. Eu tô me sentindo com esses convidados, cada um mais especial que o outro. Obrigada, Gabriela. Linda, Eveline. Obrigada. Bom, tem que fazer uma descrição. Eu estou com headset, uso óculos, sou uma branca meio morena, estou vestindo um vestidinho laranja para homenagear o Educom, não é? Com um colar assim mais étnico. Bom, então vamos lá. Eu vou tentar compartilhar a minha tela para me organizar mais na fala. Daí a gente vê se dá certo. Vamos ver. Aqui. Vocês dão um retorno para mim se está aparecendo. Ai, meu Deus, agora sim. Era para compartilhar antes. Está aparecendo o slide? Sim, conseguimos ver. Ah, então tá bom. Então, a gente colocou essa capinha bonita para todo mundo se encontrar, né? Aqui um conceito básico de educomunicação, né? Então, que está previsto no próprio conceito o desenvolvimento de ecossistemas comunicativos, abertos e criativos, né? E principalmente ali condições para aprendizagem, o exercício da liberdade de expressão, né? Isso é a parte mais importante. Como é que a gente consegue isso, né? Então, eu coloquei assim 5 elementos básicos para a gente pensar a gestão democrática da comunicação em projetos, tá? Então, primeiro, que ocorra a participação de todas as pessoas que representam segmentos na escola, né? Então, de funcionário terceirizado, de aluno, de professor, de gestor, anyway, todo mundo que está na escola tem que ter pelo menos um representante na elaboração do projeto. Isso é importante por quê? Porque a gente tem mais visões de mundo trabalhando em consonância, né? Tem mais visões de mundo criando alguma coisa, né? Isso certamente gera um produto melhor. Definir o conjunto ali de propósitos, ou o propósito principal do projeto, né? O principal deles é o quê? É da esperança, né? A gente está falando de educação pública no Brasil,
né? O que a gente quer é ter esperança de ter uma educação pública de boa qualidade, né? Mas além da esperança, quais os outros propósitos mais alinhados com o projeto, né? A gente quer diminuir violência, a gente quer melhorar a questão de expressão verbal, corporal dos alunos, a gente quer uma melhor integração da escola com a comunidade. O que a gente quer no projeto? Isso é o que vai dar o norte da gestão, né? Por que isso vai dar o norte da gestão? Porque a gente já consegue definir, então, qual o público desse projeto e o que a gente vai precisar para implementar, quais são ações, produtos, de que forma ele vai circular, que parcerias na escola e fora da escola a gente vai precisar, né? E quando a gente pensa em projeto e pensa na comunicação desse projeto, na gestão da comunicação, a gente tem que pensar também em indicadores, e a gente pode dividir em 2 tipos de indicadores, né? Os indicadores qualitativos, que é a qualidade do que a gente está fazendo, e os indicadores quantitativos, né? Qual que é a desenvoltura desse projeto quando ele está circulando no mundo, né? Então, os qualitativos, engajamento, atividade coletiva, se tem ações colaborativas, né? Se a participação dos que estão envolvidos é ativa ou é só tá ali meio de cenário. Então, isso são os qualitativos, né? E a desenvoltura, sim, mais ligada à circularidade, né? A presença online, se é presencial, qual foi o retorno, se as pessoas reagiram àquela comunicação ou não, se elas deram feedback daquela comunicação ou não, né? E um quinto passo é pensar a devolutiva social do projeto. O que seria essa devolutiva social do projeto? Qual é o legado ou qual é a marca que esse projeto pode deixar depois que ele termina, né? Então, qual é a memória positiva que faz toda a diferença em uma comunidade que ele pode deixar, né? Isso é muito importante, porque se depois desse projeto surgirem desdobramentos, é sinal que o projeto foi bom, né? Se surge um coletivo depois daquele projeto, se surgir uma segunda proposta de uma continuidade ou de uma nova proposta, mas que tem como elemento motivador o projeto inicial, sinal que ele foi bom, né? O projeto ele é avaliado nessa devolutiva social quanto mais replicar, quanto mais efeitos, né, ele gerar, que nem você jogar uma pedrinha na água e ela reverberar, né? Então, deu reverberação, o projeto foi legal. Não deu, olha para o teu projeto com calma e observa o que pode ser melhorado, ajustado, né? Aqui, rapidamente, a gente vai dar já alguma coisa direcionada da secretaria, né? Que, então, nós tivemos o Imprensa Jovem, né? E a reverberação foi tão grande que ganhou premiação na Unesco. Está no caminho certo, está indo bem, né? Pode melhorar? Pode, sempre pode, né? Mas ele já está indicando que deu uma reverberação positiva, que deu um retorno importante, né? Não um retorno em termos de marca ou de, né, valor financeiro, mas em termos de ação para os educadores e os educandos, né? E ali nós temos, então, o núcleo de educomunicação já propondo aí como uma política pública desde 2001, ou seja, colocando dentro já da própria gestão da cidade, dentro dessa gestão tem essa política pública, ela ocorre regularmente, né? Então tem que ter previsão de verba, tem que ter previsão de orçamento para ocorrer, tá? Isso tudo faz parte da gestão da comunicação. Não adianta eu ter um projeto que comunica bem, mas não tem verba, né? Eu preciso ter a verba também, né? Aqui um exemplo, né? A gente sempre traz aí o Dodô Calisto, né? Que participou de projetos de educomunicação na escola, e hoje ele é educomunicador, né? Ele está fazendo doutorado na ECA. Então, a gente vê como que você amplia a capacidade de sonhar, como você amplia a capacidade de projetar futuro, né? Amplia a qualidade da participação social dos alunos quando você está desenvolvendo neles a expressão e a comunicação, né? Aí, o que mais que a gente pode pensar em termos de objetivos para o projeto, né? Então, a prefeitura, ela tem o currículo digital da cidade, que é ligado à Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, convém fazer a pergunta, né? Em que medida a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável pode ser abraçada no propósito definido pelo grupo?
Então, primeiro define o propósito pelo grupo, depois você olha para as ODS e vê em que medida ela está contemplada ou não. Por quê? Sempre que você puder indicar de que forma ela está contemplada, você está criando mais canais de comunicação, porque você já está comunicando à própria ONU que você está trabalhando com o desenvolvimento, com uma ODS, né? Essas ODS todas já estão previstas, como eu falei, no currículo digital da cidade de São Paulo. Tudo isso aqui tem link, depois o pessoal disponibiliza para vocês, né? E esse currículo digital é assim, então, ele está linkado com as ODS, ele trabalha com a questão de matrizes de saberes e com objetivos de aprendizagem. Então, se vocês vão nesse link ou nos links que estão aqui como hiperlink dentro do texto, vocês vão ver que já existem várias formas de você concatenar ou de você linkar esses 3 elementos, né? Eu tenho um objetivo de aprendizagem que vai ser abordado a partir de uma matriz de saber e que está contemplando uma ODS, tá? Isso em projeto comunicativo da escola ou qualquer outro projeto que vocês vão desenvolver na escola, ele já vai direcionar e facilitar uma organização dentro do projeto. Mas o que é o principal? Que as pessoas se divirtam fazendo. Não tem projeto nenhum que se sustente se as pessoas não estiverem se divertindo fazendo. Tem que ser gostoso fazer. Gostoso para o professor, gostoso para o aluno, gostoso para o gestor. Então, gostoso para o zelador, para o pessoal que trabalha na cozinha, tem que ser gostoso. Tem que envolver as pessoas. E esse envolvimento é que dá a força do projeto, né? Então, aqui também a gente passa aí as ODS estão linkadas mais à questão ambiental, mas elas também estão vinculadas à questão das populações vulneráveis, né? E aí, já em 2016, antes mesmo da pandemia, né, já estava colocando ali que a disseminação da informação e das tecnologias de comunicação tem um grande potencial para acelerar o processo humano. Entretanto, né, se a gente não dá acesso a essas tecnologias, a gente não dá acesso a essa interconectividade global, a gente não elimina esse fosso digital, né? A gente viu muito bem isso na pandemia. Como é que eu diminuo esse espaço, né? Esse 2G para os 5G, que nem estão comentando aí, né? Como é que a gente diminui? Então, a presença do tablet na escola é um elemento importante. Ter o Wi-Fi na escola de boa qualidade vai ser um elemento importante, né? E você conseguir potencializar o uso disso para aprendizagem, né? Não adianta eu ter o tablet lá na mesa do gestor, ou lá escondidinho na sala de informática. Ele tem que estar na mão do aluno. Ele precisa estar nessa apropriação da tecnologia, tá? Senão a gente não diminui gap. E como eu posso usar, por exemplo, esses recursos que agora entram dentro do sistema da prefeitura, dentro do projeto? Potencializar esse projeto a partir disso, né? Tem aplicativo para edição, tem aplicativo para fazer newsletter, tem aplicativo para fazer, trabalhar foto, por exemplo, né? Tem um monte de coisa que dá para aproveitar. A gente vai entrar num estudo de caso, digamos assim, né? Que é o podcast aí, que a gente dá curso de podcast para os professores e também de cinema. Vou pegar mais o de podcast, que é o que eu estou gerenciando o canal do Anchor, né? Então, aqui, a questão do podcast. Primeiro, ele permite trabalhar com a Agenda 2030 com os estudantes. Permite uma inter-relação com o WhatsApp, né? E com as redes sociais. O link pode circular dentro, né? A gente pode formar grupo do WhatsApp para fazer o podcast, né? Gravar os áudios e mandar um para o outro, né? O podcast é uma mídia leve, ela não é uma mídia pesada, não demanda muito tempo para ficar pronto, né? E o que é esse Raios do Podcast? O podcast é o nosso velho e antigo amigo rádio, numa versão moderna e sem vínculo temporal necessário, né? Então, ele pode ser produzido na terça, ser colocado no ar na quinta e a pessoa vai ouvir só no mês que vem. Então, ele tem essa fluidez em relação ao tempo, né? E o desenvolvimento do podcast, ele permite que o aluno trabalhe a questão da voz, da postura, porque conforme a postura que eu tô, a minha voz sai de um jeito, né? A questão de organização das ideias em pequenos trechos, porque se eu fizer um texto longo, eu vou falar até perder o fôlego, então ele vai medir
o texto a partir do fôlego dele, já é uma outra variável que ele não estava acostumado a ter, né? E é importante, dentro dos projetos, para a gente fazer a gestão adequada, trabalhar com recursos educacionais abertos e gratuitos, né? Então, a gente propõe o Audacity, que ainda é para notebook ou computador de mesa. Ele tem a versão online também para ser trabalhada com os tablets, por exemplo. Ele tem a versão online, né? E ele é um sistema gratuito. Então, você consegue, vou dar aqui você consegue trabalhar com multifaixas, ou seja, eu não tenho aquela edição linear que eu corto o áudio e só emendo aqui, não, eu consigo fazer sobreposição de áudio, né, consigo fazer mixagem, consigo fazer normalização, então eu consigo deixar um áudio profissional, se for o caso, né, se a gente for pensar assim numa experiência de quem vai apreciar aquele conteúdo, eu consigo deixar esse conteúdo bem agradável a partir desse aplicativo, tá? Tem outros aplicativos? Tem aplicativo para o celular, para gravar, o Lexis, né? O WavePad, tem vários, né? Aí pensando na distribuição, né? Eu fiz lá, consegui, com as milhões de videoaulas que a gente já tem disponível aí na rede, consegui fazer, eu vou distribuir, né? Então vai distribuir, ó, você vai distribuir pelo Anchor. O Anchor já dá o link para SoundCloud, para Spotify, para Breaker, para Pocket Cast, para Google Cast, né? Eu posso colocar no SoundCloud, tá? Também é uma opção. O SoundCloud, ele tem a questão da rede social mais ativa do que o Anchor, né? Ele funciona como rede social, além de ser um repositório de conteúdo, tá? Aqui, para ter uma ideia, né, a gente trouxe a interface, então, o podcast Aulão de Educomunicação, eu divulgo o material que os professores fazem durante o curso de formação, tá? Então, aqui eu faço uma capa especial para cada episódio, além da capa do canal. A gente coloca o tema que os professores deram, né? E uma descrição. Aí, na descrição, eu coloco a ODS, coloco a matriz de saber, coloco o nome de todos que participaram, né? As hashtags são muito importantes na distribuição, que hashtag tem a ver com cada conteúdo. A hashtag serve para esse conteúdo ser localizado a partir da busca. Água será que pode faltar? Bom, isso tem a ver com recursos hídricos, então posso pôr uma hashtag recursos hídricos, ou posso pôr a hashtag sustentabilidade, né? Que a água também está ligada a isso, né? Então, essas hashtags são muito importantes, é o que a gente chama aí de web semântica, como é que eu acho esse conteúdo, né? As práticas de SEO. Aqui, para vocês verem que o próprio Spotify faz a circulação daquele canal do Anchor. Então, isso aqui é a interface já no Spotify. Ó, dá para ver bem bonitinho as capas, tem lá a descrição direitinho, o nome do episódio. Oi, Eveline, conta vai falando. pra gente como a gente consegue se conectar com você, porque o nosso tempo está corrido, a gente vai precisar chamar a Janaína. Eu queria saber como os professores podem se conectar com você, como eles podem aprender mais com você, porque você está trazendo dicas valiosíssimas, são essenciais. Como a gente consegue saber mais sobre tudo isso? Eu coloquei aqui o meu e-mail, né, da rede, e a gente dá o curso regularmente também na rede, né, a partir de, provavelmente, de março do ano que vem, vocês já têm o curso de rádio liberado, né? Maravilha. Eu posso pedir para o pessoal colocar o e-mail dela aqui na tela, assim, quem tiver maiores dúvidas e não quiser esperar até o ano que vem. Eu já estou terminando também, eu tenho mais 2 slides e já acabo também. Tá bom, mas a gente tem 2 minutinhos para chamar a Janaína. Tá. Então, aqui, no caso, seria uma justificativa do projeto, né? Como é que eu posso tratar com o meu gestor de que esse projeto é importante, né? Então, uma das formas é você apresentar dados estatísticos, né? Quantas pessoas escutam podcast no Brasil, né? 40% dos usuários que têm internet, cerca de 50 milhões possuem podcast, ou já ouviram podcast. Desses, 75 a partir de celular, 43 com uma frequência que varia de 1 a 3 vezes na semana, né? Outra forma de você justificar é você ir fazendo o canal e à medida que o canal for gerando estatística, você levar essa estatística para o gestor, né? Então, qual o legado, né? A gente falou lá em cima do legado, né?
Então, o legado primeiro, mediar de forma criativa e divertida o aprendizado, tornar o aprendizado alguma coisa que faça sentido na vida do estudante. Porque hoje em dia a gente tem essa dificuldade do estudante perceber qual é o sentido de aprender alguma coisa, né? Sendo que o Brasil não investe muito na questão de que quem tem estudo tem uma boa qualidade de vida. A gente tem pelejado bastante, né, nesse setor, né? Mas se o aprendizado se torna divertido, isso já é um significado para ele. E esse significado faz com que ele não dependa de ações do governo, que ele crie oportunidades a partir do que ele está aprendendo, né? É parceria professores e aluno. Se é divertido aprender, professor e aluno não vão ter problema, né? Vão estar em sintonia. Né? A gente desenvolve habilidades e competências textuais, de escuta, né? Eu vou aprender a me ouvir minha voz, ouvir que eu gaguejo, ouvir que eu falo baixo, ouvir que eu fico insegura na hora de falar, ouvir que eu não sei improvisar, que eu leio. Isso tudo você vai desenvolvendo, né? E ali é a pergunta: você se esqueceria se algum dia tivesse participado ou falado no rádio da escola? Ou se você tivesse tido a oportunidade de entrevistar alguém que você admira? Você esqueceria a sua voz em um podcast online que você pudesse mostrar para todo mundo? Então, pronto, você já deu esperança, você já deu um sonho para alguém e você já tem um Feliz Natal todo dia para essa pessoa, ela já está satisfeita, né? Aqui só para indicar quem é a equipe toda da nossa formação, né? Os que estão em negrito são os que dão rádio, né? E eu sou muito grata para vocês. Espero que tenha dado tempo, né? Eu vou parar aqui o compartilhamento da tela. Incrível, muito obrigada pelas suas contribuições, assim, eu tô de boca aberta, porque às vezes a gente não se atenta quanta coisa a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem nas mãos. Claro, falta muito ainda para ter a escola do nosso sonho, mas a gente pode fazer com o pouquinho que a gente tem nas mãos. Eu quero convidar a nossa próxima speaker, a Janaína Monteiro, que é educomunicadora. Ela também é professora orientadora de educação digital e professora de geografia na MF Duque de Caxias. Seja bem-vinda, Janaína. Vamos tentar só ficar nos nossos 5 minutos, mais ou menos, porque a gente tem muita pergunta legal para trocar e para se conectar com todo mundo que está ouvindo a gente. Seja bem-vinda. Você tá muda? Agora tá me ouvindo? Agora sim. Desculpa, boa tarde, Gabriela. Boa tarde, a Alda, Eveline. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Eu sou professora da MF Duque de Caxias. Sou educomunicadora há cerca de 10 anos. Vou tentar resumir, há mais de 10 anos, na verdade. Vou tentar resumir o projeto de 10 anos em 5 minutos e vamos lá, né? O Grito do Glicério completou 10 anos em 2019, aí veio a pandemia, a gente não conseguiu comemorar, e eu estou chamando essa comemoração de 10 anos de um projeto educomunicativo construído a muitas mãos, tá? Então, a Duque, eu acho que coisas importantes de se falar é que a Duque fica na região central, no Glicério, e ela é uma escola que recebe muitas culturas, tem imigrantes de vários estados, várias cidades e vários países do mundo, tá? Então, a Duque é uma escola multicultural. Tem um mundo inteiro dentro da Duque. Eu quero começar também agradecendo os que vieram antes de mim dentro da escola. Eu acho que eu esqueci de fazer a descrição aí, enfim, não sei. Essa parte da descrição, eu sou uma mulher da pele clara, tenho cabelo cacheado, estou com uma blusa listrada. Desculpa. E os que vieram antes, os professores, profissionais da educação, que abriram aí os caminhos, e também dizer que o projeto, então, ele começa lá em 2009 com os docentes, então é um projeto que envolve a comunidade escolar, estudantes e docentes. Então, os grandes protagonistas do projeto são os estudantes, mediados aí pelos docentes. Nunca fiz o projeto sozinha, na verdade, só em 2018, acho que eu fiquei sozinha, um ano no projeto, mas sempre tivemos parcerias.
entre docentes, sempre várias oficinas, então valeria a pena em algum momento compartilhar essa experiência de fazer um projeto com várias oficinas, funcionando a semana inteira. A gente teve ano de ter oficina de terça a sexta, né? Então aí são as oficinas de rádio, as oficinas de podcast, de blog, as oficinas de jornal mural, as oficinas de imprensa jovem, as oficinas de audiovisual. Alguém falou de legado, a nossa escola tem um canal no YouTube desde 2010, participamos de festivais de curtas-metragens com os nossos alunos, então os estudantes fizeram vários curtas. Nosso último curta foi em 2019, Super Alunos, que tem vários estudantes imigrantes de países africanos, do Haiti, né? Ai, umas fofuras. E a gente tem o blog, e o blog da escola também existe desde 2009, e é o blog que primeiro começou no projeto, depois ele foi a coordenação, pensando em integração, projetou esse blog para ele se tornar um registro dos projetos em geral da escola. Então, hoje, o nosso blog ele tem muitas visualizações, as pessoas encontram os projetos, incluindo, por exemplo, a aula pública, no nosso blog. Então, os estudantes... quando a gente está ativo, esse ano a gente não fez projeto no contraturno, só dentro das aulas. Quando o projeto está ativo, os estudantes também alimentam esse blog, nos auxiliam, né? E todos esses anos eu estive à frente da coordenação e tivemos vários outros docentes, então, de várias áreas, então, professores de matemática, ciências, língua portuguesa, história, geografia, das várias áreas artes, das várias áreas do conhecimento, junto conosco, tá? E mais de 300 estudantes, né, assistidos. Vai sair um material, eu vou publicar um material dos 10 anos do Grito do Glicério, porque eu estou deixando, depois de 16 anos, a MF Duque de Caxias, eu moro em Mauá, no ABC, e eu estou indo agora para uma escola da Zona Leste, né, para mais perto, né, estou a 32 quilômetros longe, a gente vai ficando mais velho, depois veio a pandemia, eu estou priorizando ir para mais perto da minha casa, mas eu quero deixar aqui registrado aí nesse ainda 1 minuto e meio que falta, que eu me forjei na educomunicação, eu passei a acreditar em projetos, realizando projetos, o vínculo que se constrói com os estudantes, o protagonismo, toda a dinâmica, né, que é possível uma escola de projetos, fazer parceria com professores e estudantes e deixar legados. Isso é muito importante. Então, eu saio da Duque, mas o grito fica no Glicério, e eu espero que outros docentes possam aí também compartilhar e dar continuidade a esse projeto que hoje não é meu, esse projeto é da escola, é da comunidade escolar, e já teve aí muitas participações. E agradecer, né? Eu também sou uma professora forjada na formação continuada, sei a importância desses cursos de SME, pensados aí, né, a partir da coordenação do Carlos e dos demais formadores, sempre muito ricas as formações. Então, eu sou uma prova viva de que é possível a formação continuada docente e a gente aplicar isso no dia a dia das nossas escolas, tá bom? Então, acredito que fiquei dentro do tempo, ainda, sei lá, depois aguardar as perguntas, que deve vir aí muitas perguntas ricas. Agradeço a oportunidade e saudade dos nossos estudantes, né? Porque aí esse 2020 foi um ano muito triste, longe dos estudantes, 1 ano e meio, na verdade. As nossas crianças, tenho que deixar registrado, nossas crianças sem acesso a nada, a internet, a celular, nada, me vi completamente sozinha e desolada. Sendo uma professora, inclusive, de educação digital, sem o digital, né, para me comunicar com os estudantes. Mas o rostinho deles, mesmo com máscara, eu sei que eles sorriem todo dia agora que a gente voltou, tá bom? Passo a palavra e muito obrigada pela oportunidade. Janaína, incrível, tenho certeza que os professores estão com a cabeça borbulhando com todas essas possibilidades e essas ideias mão na massa que você compartilhou com a gente. Parabéns pela sua trajetória e por todos esses anos de dedicação, mesmo longe de casa. Vai para a Zona Leste, meu lugar. Para que a gente possa continuar com a nossa live de gestão de projetos e processos educomunicativos, nós vamos agora assistir ao vídeo vencedor da 6ª edição do Festival Afro Minuto.
na categoria Ensino Fundamental, anos finais. A proposta foi em equipe de alunos e alunas da AEL, coordenada pela professora Ana Lúcia, fazer uma produção audiovisual e enviar para o Festival Afrominuto Flink Sampa. E neste ano, Lima Barreto é o nosso homenageado. Toda a Academia Estudantil de Letras leva um nome de um escritor. E da EMF Brigadeiro Correia de Melo é justamente Lima Barreto. Lima Barreto sempre quis entrar na Academia de Letras e nunca foi aceito. Hoje, ele tem uma academia que leva o seu nome. Assim, a AEL Lima Barreto não poderia ficar de fora do festival. A Academia Estudantil de Letras é um projeto que visa a formação de leitores trabalhando junto com outras linguagens. O teatro é uma delas. O vídeo traz um trecho do texto Elogio à Morte de Lima Barreto, produzido pela Academia Estudantil de Letras Lima Barreto, da EMF Brigadeiro Correia de Melo. Não sei quem foi que disse que a vida é feita pela morte. É a destruição contínua e perene que faz a vida. A esse respeito, porém, eu posso crer que a morte mereça maiores elogios. É ela que faz as consolações das nossas desgraças. É dela que esperamos a nossa redenção. E é ela a quem todos os infelizes pedem socorro e esquecimento. Gosto da morte porque ela é um aniquilamento de todos nós. Gosto da morte porque ela nos sagra. E em vida, somos conhecidos pela calúnia e maledicência. E quando ela nos leva, somos conhecidos pelas nossas boas qualidades. É inútil estar vivendo para ser dependente dos outros. É inútil estar vivendo para sofrer vexames que não merecemos. A vida não deve ser uma dor, uma humilhação de contínuos e burocratas idiotas. A vida deve ser uma vitória, e quando não há vitória, é a morte que vem em nosso socorro. Olá! A poesia, ela nos ajuda, principalmente no momento em que a gente está de Covid, de tantas limitações, de tantas dificuldades, mas a poesia, a esperança nos mantém com o coraçãozinho quente de que a gente pode, pouco a pouco, transformar o mundo, cada um dentro das nossas salas de aula, do nosso universo, e é nisso que a gente acredita que a educomunicação pode transformar. Bom, muito obrigada a todos pelas valiosas contribuições. Agora, nós vamos assistir a um vídeo com as contribuições dos alunos que prepararam perguntas super interessantes para que a gente possa discutir, e também todos estão convidados a deixarem as suas perguntas no chat, que a gente vai responder antes de acabar. Atualmente participo dos projetos Jornal Mural, Rádio Escolar, Aluno Monitor e Imprensa Jovem. No meu caso, os projetos de educomunicação me ajudaram a melhorar minha escrita e os projetos também me incentivam a ler mais. Estou perdendo o medo de falar em público. Como vocês enxergam o potencial dos alunos na melhoria da competência de comunicação dos estudantes? Quando eu entrei no projeto, eu só sabia o básico. E atualmente eu adquiri experiências únicas. Isso me ajudou muito na minha formação, nas competências de comunicação e escrita. Também pesquisas e trabalhos em equipe. Foi muito bom para mim. E nós vemos como esses projetos proporcionam coisas muito boas para todos nós e trazem experiências para todas as nossas vidas. Gostaria de saber um pouco mais sobre a importância desses projetos na escola e quais os benefícios eles trazem para a formação dos estudantes. Então, nós assistimos agora as perguntas da MF Leonor Mendes de Barros, com o aluno Kaique Guimarães e a aluna Aline Canuto. Eu vou acrescentar uma outra pergunta e aí a gente chama novamente as nossas convidadas. A pergunta como definir de maneira objetiva e simples
o conceito de gestão? Pergunta da Silene de Araújo. Alda, você quer começar respondendo para a gente? Você foi a primeira a falar, tá aí quietinha há muito tempo? Sim, claro, pode ser sim. Estou orgulhosa aqui das minhas companheiras, viu, de live, que trouxeram coisas tão significativas, tão importantes. Gratidão, Eveline, Janaína, né, Gabriela, porque, e ouvindo Kaique e a Aline, né, os dois alunos, eles expressam, né, toda essa trajetória que eles fizeram, e eles reconhecem nessa trajetória tudo que eles estão colhendo, né, de positivo. Muito lindo o Kaique dizer que ele já está, né, que ele melhorou na escrita, melhorou na oralidade e está ficando menos tímido, né, e está falando mais. Que coisa mais linda reconhecer isso, né? Se reconhecer no processo educativo, né? E a Aline, né, nos instiga, né, a falar o que mais, né, quais são as outras estratégias, o que mais, né, essa potência por si só, gente, ela já existe, né, essa potência já existe nos nossos estudantes, e eu acho que a gente, enquanto professores e os gestores, eles apoiam esse processo, eles conduzem, facilitam esse processo, né, a escola é ainda uma instituição privilegiada, né, no sentido de que a gente pode acolher acolher esse processo e possibilitar que as coisas aconteçam, né, de forma mais interessante, mais instigante. Quando a gente diz, né, que a gente tem o direito à comunicação, parece que só o fato da gente ter o direito já por si só já acontece. E, na verdade, o que a gente promove, isso, é a possibilidade na escola de exercitar esse direito, né? A comunicação sem o exercício, ela não existe, né? Se você não exercita e você não tem esse espaço, né, para que você possa fazer esse exercício, ela não acontece. O que esses meninos e as meninas estão tendo é a oportunidade de exercitar isso, né? E a escola é esse lugar privilegiado, né? Que eu digo que ele é privilegiado. Então, o papel da gestão é imprescindível nesse sentido, de ter essa clareza, né? De que é um direito, né? E que a escola pode propiciar esse exercício, né? Que ele pode ser muito importante, ele pode ser muito favorecer efetivamente na constituição desse cidadão, né? Eu digo sempre que não é um caminho fácil, né? Porque a gente fala assim, tá dado, né, o espaço de participação. Gente, não, por si só ele não acontece, né? A gente precisa construir isso junto com os alunos, a gente precisa construir isso com a comunidade escolar. Não é fácil, né? Quando a professora Janaína fala, por exemplo, que esse trabalho que ela realizou lá foi feito com diversas mãos, precisa ter uma articulação disso, não é, Janaína? Ele não acontece por si só, né? Vocês foram construindo esse projeto na escola, isso foi se constituindo, né, na escola, e tem todo um percurso a ser feito, né? Então, acho que muito importante para a escola, e a gente estava falando de estratégias, a Eveline falou muito de todos os recursos que a gente tem hoje, né? A gente começou lá, todos vocês sabem, lá em 2000, 2001, fazendo rádio de uma forma muito precária, né? Quando a gente conta para os nossos alunos como a gente fazia rádio lá em 2000, com gravadorzinho, lembra que a gente tinha que fazer aquele processo de edição, assim, que era uma loucura? Analógica, né? Analógico, então é quase, né, como é que a gente conseguia? Mas a gente via nesse processo, né, você via a prática acontecendo e mudando, né, ampliando a capacidade de comunicação de quem estava ali envolvido, né? Então, acho que, assim, esses alunos, eles já sabem desses recursos, eles têm acesso, eles nos ensinam o tempo inteiro, né? E a gente aprende ali junto com eles, nesse processo de ensinar e de aprender, né, dialógico, né, como diria lá Paulo Freire, que a gente ganha, né? No processo, que a gente vê coisas lindas, assim como você, por exemplo, né? Falando aí do outro lado do mundo, né? Uma menina que estava com a gente há tão pouco tempo e agora a gente está aí junto. Então, assim,
eu queria dizer que o mais importante de tudo isso, né, é a gente pensar que a escola é um lugar ainda que ele é privilegiado, né, nesse sentido que a gente pode promover essas aprendizagens todas com esse grupo, com a comunidade escolar, e dizer também que é um exercício, né, é um exercício. Quando a gente fala em prática dialógica, gente, é um exercício diário, né? Quando a gente quer promover diálogo, eu digo que é tão necessário, que se faz necessário hoje, eu acho que vai se fazer necessário sempre, né? Abrir a possibilidade de diálogo é um exercício contínuo, né? De enfrentamento, de resistência, inclusive, né? Então, a gente garantir que na escola a gente tenha espaços de troca, espaços de diálogo, espaços da gente saber que naquele lugar a gente pode ser quem nós somos, né? De que a nossa opinião vale, né? De que a gente está construindo algo junto, de forma coletiva. Eu acho que é muito importante. A gente não pode perder isso de perspectiva, sabe? Acho que é muito importante a gente garantir esses espaços. E nesse momento que nós vivemos de pandemia, que a gente reconhece, né, que os nossos alunos também nos trazem, né, de como é importante a escola, esse lugar, né, de como eles sentiram falta, de como nós sentimos falta, né, de estar junto com eles e de produzir junto, né, de construir junto, né, então a gente nunca pode perder isso de perspectiva, tá? Eu acho que é isso que eu queria falar, né, compartilhar com vocês. Inspiradora, Alda. A gente tem 5 minutinhos para fechar, mas eu gostaria de só reiterar o que você está dizendo. Os meus professores, quando eu era da imprensa jovem, eram meus amigos, porque eu sempre me senti meio deslocada. Então, eu via nos professores uma possibilidade. Eu via que eles eram uma inspiração, porque mesmo eu sendo de uma favela, pobre, não tendo bons exemplos para seguir, assim, muitos ao meu redor, eu via que os meus professores eram pessoas que tinham uma vida melhor do que a que eu via ao meu redor. Então, eu pensava, não, eu tenho que seguir, eu tenho que ouvir o que eles estão dizendo. Então, os professores, eles são esperança para os alunos, especialmente no momento em que a gente vive uma crise no Brasil, os alunos precisam, e eles precisam ter os professores como essa luz no fim do túnel, e o professor que vai ouvir, o aluno é problemático, muitas vezes ele está gritando por atenção, por uma possibilidade de existência para além do que ele vê ao redor dele, na realidade dele. E a educomunicação é essa porta para um futuro de esperança, que nós temos a possibilidade de abrir caminhos para que esses jovens, para que existam muitas outras Gabrielas, como existe o Dodô e tantas outras Janaínas e pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela educomunicação, pela educação. Muito obrigada. Exatamente. Eu queria que vocês, um minutinho só, porque a gente tem que encerrar, que vocês dessem as suas contribuições finais de 59 segundos, para que a gente possa fechar em tempo. Janaína, você quer falar? Eu só gratidão, né, ao Glicério, né, tô me despedindo e tal, e, né, ainda tô entendendo, depois de 16 anos ali, onde eu me forjei docente, que é isso, gente, o meu currículo sou uma professora de educação básica, isso ninguém vai tirar de mim, né, o que a gente aprende, a gente leva, então isso eu tenho dentro de mim, sou uma educomunicadora, na prática, né, no dia a dia. E é isso, estudantes maravilhosos, agradecer, só gratidão. E os meus parceiros, os docentes todos, né? É uma lista, vai ter um material que eu espero que o Carlos também divulgue, tá bom? Para os formadores dos 10 anos do Grito, essa primeira fase do Grito, que eu espero que o Grito continue, vida longa ao Grito do Glicério, com novos educadores e novos estudantes, porque é isso. Né? Acho que uma de vocês falou, não pode ficar centrado numa pessoa, e nunca foi centrado em mim. Então, vai dar continuidade, a gente vai ver muita coisa ainda do Grito e na nova jornada agora na ZL aí. Vamos para a ZL, vamos dar continuidade. Muito obrigada. Eveline, desculpa te interromper, Janaína. Eveline, 59 segundos. Segundos.
Gratidão para todos pela participação. E eu queria deixar o recadinho assim: quanto mais você conseguir reverberar esperança nas pessoas, mais você está fazendo educomunicação, né? Então, faça isso com amor, com gosto, com prazer, que dá tudo certo. Ótimo, maravilhosa. Para a gente encerrar, Alda. Ai, olha, sem palavras, né? Eu transpiro educomunicação, eu acho. Eu acho que a gente viu ao longo aí dos 20 anos, né? A teoria se concretizar na prática. Então, eu só agradeço, eu agradeço muito, porque realmente a gente, né, vê aí os frutos desse trabalho, e é o que nos inspira, né? São as falas, né? E é isso. Quem acredita, né? Eu acho que é isso. A educação faz a diferença nesse país. Total. Nós agradecemos muitíssimos a participação de todas vocês. Foi maravilhoso, enriquecedor. Para mim, mesmo do outro lado, em outro continente, é uma alegria muito grande para mim de poder voltar para da onde eu saí, da educomunicação, e que sempre fez e fará parte da minha vida. Nós agradecemos também as nossas tradutoras e intérpretes de Libras, Aline e Eliana. Muito obrigada pelo tempo aqui com a gente. E ainda que você principalmente, que nos acompanhou durante esse tempo aqui de muita construção coletiva do conhecimento, nos brindou com a sua participação, a sua audiência, ficou aqui até o final. Muito obrigada. O Educom São Paulo é uma realização do Núcleo Técnico de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O evento tem o apoio do Núcleo Técnico de Currículo e da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação. E não deixe de participar das várias atividades do Educom São Paulo. Curta o nosso canal e aperte o sininho para receber tudo que a gente tem produzido. E o canal NTC Educomunicação vai oferecer muitos conteúdos legais para você criar o seu projeto de educomunicação. Importante, antes de sair aqui, por favor, não esqueçam de assinar a lista virtual para receber a participação, né? O certificado da participação. E qualquer coisa, vocês sabem, Grito Carlos, esse homem maravilhoso, incrível, um dos principais responsáveis pelo o que a educomunicação se tornou em São Paulo. Parabéns por nunca desistir. Nós somos muito gratas a você por estar sempre aí abrindo alas e fazendo as coisas acontecer. E todo mundo que está por detrás da produção, fazendo com que essa live aconteça. Parabéns, vocês foram maravilhosos. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Acompanhe o restante da programação. Tchau, tchau.